Boa noite a todos. É muito bom ver essas caras conhecidas. Gente, semana passada eu fui numa plateia cheia, era cheia de gente, lá eu não conhecia ninguém. Que medo. Mas foi ótimo. Foi ótimo, mas e o medo de falar bobagem, né? Imagina. Pessoal muito sério. Semana passada não, terça agora. Ah, é, terça agora. Terça começa. Foi tão intenso. Dá spoiler. Pessoal, essa noite eu sempre escolho um capítulo desse livro aqui, Fonte Viva, que é muito bom a gente de vez em quando abrir, dar uma olhadinha, é uma coisa que sempre a gente veste a carapuça, assim, um negócio serve bonito, de lycra, a carapuça. Viu? Então a gente vai conversar sobre o capítulo 62 desse livro, que é intitulado Devagar, mas Sempre. É um texto de Emmanuel, baseado na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4,16, onde ele se baseia essa mensagem. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, segunda carta a Coríntios, 4,16. Agora a gente vai ver o texto que ele vai falando. Observa o espírito da sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Por exemplo, enche-se a espiga de grão em grão, isso na natureza, os exemplos. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio, pensa no Amazonas, que se despeja no mar, é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino do dia a dia. A vida é um processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço do autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, e espinhos e pedrouços na senda? Prossegue assim mesmo. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. Então, esse capítulo 62 do livro Fonte Viva, com esse título Devagar, mas sempre, ditado pelo Espírito Emmanuel Chico Xavier, nos faz refletir sobre a importância de nos esforçarmos em trabalhar continuamente a paciência, o equilíbrio, a perseverança e a vigilância, com o fim de buscarmos, de forma progressiva e segundo as nossas capacidades, como espíritos em evolução que somos espíritos imortais, mas em evolução, um aperfeiçoamento moral e espiritual. Segundo Emmanuel,
Na natureza, nada se realiza aos saltos, e na pauta divina não existe privilégio em parte alguma. Isso quer dizer que, em conformidade com as leis divinas, tudo tem o tempo certo para acontecer, principalmente no que se refere às situações relacionadas à nossa jornada evolutiva. No Antigo Testamento, em Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1 e 2, está escrito que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Vamos pensar como estamos lidando com as nossas ansiedades. Eu consigo controlar as vontades e os desejos imediatistas que muitas vezes dominam o meu modo de ser e agir? Será que esses desejos condizem com as minhas reais necessidades enquanto espírito imortal? Aí chegamos àquela afirmação. Todo mundo fala, eu coloco tudo nas mãos de Deus. Coloca mesmo? Entrega total? Tem confiança? Ou fica tentando dar uma mãozinha para ajudar as coisas a acontecerem mais rápido? Você já viu, né? Neste mundo onde tudo acontece em alta velocidade e a exigência contínua de resolver as coisas para ontem, esta lição é um alerta para o nosso modo de agir e de pensar. Muito dessa nossa ansiedade se deve ao fato de não vivermos no presente. Ou a gente está carregando o passado, aquela palestra que eu fiz a terça, carregando o peso das coisas do passado, ou ansiando o futuro, não sabe nem o que é, não preparou nada e está esquecendo de viver o presente. E ansiando algo que está acontecendo no futuro, seja próximo ou distante. Essa é a vigilância a que Emmanuel se refere. Respeitar o nosso tempo e principalmente o tempo de Deus. As coisas não são como as crianças grandes que somos de que queremos. E não adianta espernear. Emmanuel nos diz que a vida é um processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imortal se reforma incessantemente. Todos nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência transitória na matéria. Assim, ainda que o corpo físico venha envelhecer, se enfraquecer e perecer, o espírito, por ser imortal, se encontra em processo contínuo de renovação. Conforme nos esclarece Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 3, item 9, uma só existência corporal é evidentemente insuficiente para que o espírito adquira tudo o que lhe falta no campo do bem e se desfazer de tudo o que possui de mal. Então, precisa muito mais tempo do que a gente está pensando. Se é uma vida só, dá certo? Não, volta o filme. Assim, nossa evolução ocorre de forma progressiva, de acordo com as nossas escolhas. Então, na condição de espíritos imortais, é importante refletirmos na maneira como estamos conduzindo a nossa vida. Que escolhas estamos fazendo? Quais são as nossas metas? Mas não precisa também ficar ansioso por isso, é só pensar. Essas metas estão em conformidade com os ensinamentos de Jesus? Como estamos nos esforçando para alcançá-las? Não podemos nos esquecer de que as ações praticadas hoje, certamente, em algum momento de nossa existência, terão repercussão. Por isso, a importância de pensarmos naquilo que estamos semeando e cultivando. Será que estou trabalhando de maneira positiva e proveitosa para o meu processo de transformação moral? É para pensar, né? Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno, nos fala Emmanuel. A gente acha que para fazer um trabalho espiritual, o negócio tem que ter fogos de artifício, sair psicografando tudo, pintando parede, pintando quadro com uma mão e com a outra. Não é isso, um servicinho mínimo, uma coisa pequena que você faça por outra pessoa, um sorriso, um abraço,
um bom dia bem dado, até para uma pessoa que você não conheça. Aqui em Bragança é muito mais fácil do que em São Paulo. A gente não pode dar bom dia em São Paulo, que a pessoa te encara, né? Mas aqui eu senti essa diferença. Eu posso falar bom dia, você passa a pessoa, bom dia. Isso é muito bom, te faz bem até. As nossas conquistas morais e espirituais ocorrem de forma gradativa, passo a passo, à medida que nos esforçamos em melhorar os nossos pensamentos, palavras e ações. Nesse processo de aperfeiçoamento, ressaltamos a importância das pequenas e singelas ações do dia a dia, que eu estava dizendo agora, que contribuem diretamente para o nosso progresso moral e espiritual. Um sorriso amigo, um abraço fraterno, uma palavra consoladora, um gesto de gentileza, aquele momento em que paramos simplesmente para ouvir o outro, o respeito e a tolerância com aqueles que pensam de uma forma diferente da nossa. Atitudes pequeninas, mas que fazem grande diferença em nossas vidas e na vida daqueles com os quais convivemos. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossegue assim mesmo. Jesus falou, neste mundo eis de ter aflições. Ele não disse que a gente vinha aqui de férias, para curtir uma praia, para não sei o quê, para passear, para ver o futebol. Não, ele disse que a gente ia ter aflições. E saber lidar com essas aflições é uma das vigilâncias que a gente tem que ter. Saber controlar a ansiedade para não poder ser enrolado por essa armadilha, né, da aflição. Nessa busca da nossa transformação moral, certamente iremos nos deparar com dificuldades e dores e sofrimentos. Mas, como nos aconselha o espírito André Luiz, que eu vou mostrar agora, ele mostra em 10 itens como a gente pode se basear, se apoiar, ter um suporte para poder viver sem muita angústia, sem muita aflição. Esse é um trecho do livro Coragem, da lição Para Renovar-nos. Então, conselhos para renovar-nos. Conselho 1, não espere viver sem problemas. Eles são ingredientes da evolução necessários ao caminho de todos. Diante dos próprios erros, não pense na desculpa, não, mas nas suas consequências, como quem aproveita pedras para uma construção mais sólida. Conselho 3. Não perca tempo e serenidade diante das decepções na jornada, pois aqueles que pretendem nos decepcionar o fazem a si mesmo. Isso é uma das coisas que a gente tem que cuidar para não reclamar do que os outros fizeram, para também não se envolver nessa círculo vicioso. Passa, bico, estou dizendo. O assunto não é para amadores, tá entendeu? Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Esse também é fácil. Bico. Não exija perfeição nos outros. É só conselho bom isso aí. Não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você. Mas procure melhorar-se tanto quanto possível. Lembrar que somos seres humanos. Todos com pequenos defeitos de fabricação, né? Simplifique seus hábitos e experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Compartilhe seus obstáculos apenas com os corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Nessa época de Facebook, Instagram, o pessoal quer ficar aparecendo muito e acaba falando demais para quem não merece ouvir aquilo e acaba te estragando a vida. Então, tem cuidado com isso também. Diante dos próprios conflitos, tente não beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de repará-los. Aí lembre-se de que você é um espírito eterno e você se dispõe
Você dispõe da paz na consciência, você que dispõe da paz da consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Fala a verdade, a paz, que é aquela coisa que não tem preço, né? É uma coisa que você fica realmente um escudo. Então é um escudo que você tem. A paz é um escudo, principalmente no final da noite, quando você vai se deitar, tenta fazer como Santo Agostinho falou. Você pensa nas coisas que você fez durante o dia para ver se você vai ficar devendo alguma coisa. Se vai dever, tá bom, amanhã a gente resolve, mas não leva para o seu sono isso. Isso chama-se ter paz. E se você fez bem o dia inteiro, muito melhor, você está na paz já. E Vai ter que ter 2 encarnações a cada conselho. ou mais. Animador. Não, mas vai animar agora. Vai animar agora. Então, como ele conclui a lição, guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. Então, gente, muito obrigada pela atenção, pela disposição. Eu quis dar esse momento de alegria, porque ali é muito conselho para você levar a sério. Vamos fazer a música, então. Obrigada a todos. E agora nós vamos passar para o passe. E eu pediria que, apesar da alegria renante aqui, a gente mantenha silêncio para poder ter o trabalho correto lá dentro, na sala de passe. Tá bom? Muito obrigada.